Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. E dessa feita nós iremos concluir, iremos fechar o capítulo 4, fazendo a exposição dos versículos 21 a 31, aonde nós iremos trabalhar com a seguinte temática: qual é a sua mãe? Ou quem é a sua mãe, Sara ou Agar? Aonde aqui Paulo vai usar e vai trabalhar essas duas mulheres, falando que são dois sistemas. Sara representa a nova aliança, Agar, a antiga aliança, a lei. É a alegoria das duas alianças. A alegoria das duas alianças. Quem é a sua mãe? Agar, aonde o seu filho Ismael representam aqueles que estão debaixo do jugo pesado da lei, os escravos, ou você tem como mãe Sara, a nova aliança, cujo seu filho Isaac representam os herdeiros da promessa, representam os justificados pela fé. Quem é a sua mãe? E nós iremos entender esse maravilhoso, né? Ou essa maravilhosa alegoria de Paulo que ele trabalha aqui. É claro, nós temos que pontuar aqui, antes de iniciarmos essa exposição, que Paulo não está falando que Agar não existiu, Sara não existiu, Abraão, Ismael, Isaac, não é isso. Ele alegoriza uma parte da história para trazer ensinos e princípios espirituais. Abraão existiu, Sara existiu, foram personagens históricos, a história foi real, verdadeira, isso fica bem claro, tá? E antes de nós iniciarmos aqui essa exposição, a última exposição que nós fizemos, nós gastamos aí 50 minutos, né? Devido a explicarmos ali a doença de Paulo, o amor de Paulo para com os Gálatas e vice-versa, o amor dos Gálatas para com Paulo. Quando ele chegou na Galácia, nas regiões da Galácia, ele chegou doente, o espinho na carne dele, que ele fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, era uma doença física. Muita gente debate sobre isso, o que era. Não, era uma doença física. Nós não sabemos que doença era de fato, mas era uma doença que o desfigurava. Eu falei isso na exposição. Era uma doença que trazia vergonha, trazia constrangimento para Paulo. E essa doença também, eu falei na exposição passada, afetava os seus olhos. Tá? Paulo não enxergava direito, não enxergava bem. Se vocês não assistiram essa exposição, por gentileza, assista. O amor de Paulo para com os Gálatas, os versículos 12 a 20. E aqui agora, a partir do versículo 21, Paulo, ele volta a falar, volta a trabalhar o tema que ele tinha iniciado no capítulo 3, sobre a justificação pela fé, sobre lei e graça, e muita gente critica também Paulo, que Paulo era anti-lei, Paulo era contra a lei, Paulo amaldiçoava a lei. Não. Paulo era contra você pegar a lei e usá-la como um sistema de observação para a sua própria salvação, como faziam os judeus e como estava fazendo os Gálatas aqui, pela orientação e pela persuasão dos falsos mestres ali, pregadores, os falsos apóstolos, que estavam seduzindo eles, afastando eles de Paulo e trazendo eles para o judaísmo, trazendo eles para o legalismo. É isso que Paulo está combatendo aqui. Porque lá no capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo fala que a lei é boa, a lei é santa, porque ela veio de Deus. O problema, diz Paulo, não é a lei, mas é o homem que não conseguiu e não consegue cumprir todo o pacote pesado da lei. Por isso que Cristo veio, o homem perfeito, o segundo Adão, e cumpriu a lei por nós. E aqui
Vamos agora para a exposição. Será uma exposição detalhada e vocês irão entender essa aplicação de Paulo e essa alegoria de Sara e Agar das duas alianças. E volta a falar do tema da nossa exposição. Quem é a sua mãe? Sara ou Agar? Você é filho da escrava ou você é filho da livre? Você vai entender a partir desse exato momento. E nós iremos fazer algumas subdivisões. A primeira subdivisão é os versículos 21 a 23, que é o contexto histórico. Paulo vai citar aqui Agar, vai citar Sara, Abraão, os seus dois filhos, Jerusalém terrestre, Jerusalém celestial. Tudo isso aqui nós vamos entender. Dos versículos 24 a 27, nós temos a alegoria de Paulo sobre essas duas mulheres que representam as duas alianças, a nova e a antiga aliança. E os versículos 28 e 31, nós temos a aplicação dessa alegoria. Nós temos a aplicação dessa alegoria. Voltando a falar, mais uma vez, Paulo não está dizendo que a história nunca existiu, que tudo no Antigo Testamento ali é alegoria. Não. Ele pega uma parte, essa história de Abraão, alegoriza para trazer verdades e ensinos espirituais no contexto aqui da carta. Isso serve para nós também, porque a mensagem da carta aos Gálatas é atemporal. Então vamos lá para a primeira subdivisão, os versículos 21 a 23, que é o contexto histórico. Né? Olha só os versículos 21 a 23. Depois de Paulo concluir, no versículo 20, que ele está chateado pelos Gálatas, está deixando o evangelho da graça e voltando ao sistema do legalismo, ao sistema da morte, voltando a cumprir regras, rituais, devido à forte pressão ali dos falsos mestres. Tá? Olha o versículo 20, ele fala: bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom com vocês, porque estou perplexo com vocês. Aí entra o versículo 21. Aí ele fala assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, vocês Gálatas, irmãos em Cristo Jesus aí, meus filhos espirituais, digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Aí ele vai citar Gênesis. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Agar, Ismael, e outro da mulher livre, Sara, sua esposa, que teve Isaque, filho da promessa. Versículo 23. O filho da escrava, Agar, o filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo o modo natural, que Agar não era estéril, Sara era, Agar não. Sara já era velha, já tinha cessado o costume das mulheres, tinha 90 anos, era impossível engravidar. Foi um milagre, uma coisa sobrenatural. O filho da escrava, o filho de Agar, nasceu segundo a carne, de maneira natural. E o filho da mulher livre, Sara, nasceu mediante a promessa. Olha só. Aí o versículo 24, Paulo vai começar a aplicação. Mas antes de falar do versículo 24 a 27, que é a segunda subdivisão, Paulo já deixa claro e coloca a história. Vocês sabem, vocês conhecem a famosa história de Abraão. Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo 6, ele fala que Abraão é o pai de todos os que creem, porque Abraão não foi justificado por obras. Os falsos mestres ali, na região da Galácia, ou nas regiões da Galácia, estavam falando, pregando, olha, vão a Moisés. Moisés recebeu a lei. Deus deu a lei por intermédio de Moisés. O que Paulo está pregando é mentira, porque Paulo é contra a lei. Paulo é contra Moisés. Inclusive, no livro de Atos, os judeus que perseguiam Paulo, que queriam matá-lo, que queriam maltratá-lo, apontava isso, acusava isso. Ou
acusava Paulo desse mal. Paulo é contra a lei, Paulo é contra Moisés, Paulo é um falso fariseu, Paulo é um falso pregador, vamos matá-lo. Porque as palavras de Paulo, se você não entender no seu contexto em que elas foram escritas, dá a parecer mesmo, ou dá a impressão mesmo, que Paulo era contra a lei. Que Paulo coloca a lei no lixo, ou joga a lei dentro do esgoto, na privada, para dar descarga. Dá essa impressão, mas não é isso que Paulo está falando. E aqui, Paulo, ele começa a dizer, olha, se vocês se querem viver sob a lei, vocês se querem viver observando os sábados, conforme ele fala no versículo 10, que os Gálatas estavam ali retrocedendo, guardando dias, meses, tempos e anos, todo o calendário judaico, todo o sistema judaico, toda a cartilha judaica. Vocês querem viver sob a lei? Então, deixa eu dar um exemplo do Antigo Testamento para vocês. Aí ele cita a história de Abraão. Né? Agar não era mulher de Abraão. Agar era serva, era escrava, tá? De Sara. E Sara, vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. Fala, Abraão, a promessa não vai se cumprir. Deus prometeu, acho que ele esqueceu da promessa. Pega minha escrava aí, minha serva Agar, egípcia, que é nova, é bonita, deita-te com ela, tá? Ela vai ter um filho, se ela engravidar, ela vai ter um filho, e Deus, por meio desse filho, vai cumprir a promessa. Tá? Abraão errou em ouvir Sara, porque naquela época, o costume daquela época era que quando a senhora não podia ter filhos, era estéril, a serva ou a escrava, né, era dada ao marido para se deitar com ele, e o filho que ela tivesse seria da senhora, tá? Seria da esposa verdadeira. Vamos falar assim, da esposa, da mulher verdadeira. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão deita-se com Agar, desobedecendo a ordem de Deus, porque Deus falou que o filho viria de Sara, não de uma outra pessoa, e deu no que deu. Nasceu Ismael. Então Paulo, ele vai, nos versículos 21 e 23, ele já vai mostrar isso, tá? Falando e vai introduzir o assunto. Introduzindo o assunto sobre Agar, Sara, Ismael e Isaac, ele, nos versículos 24 a 27, vai aplicar agora alegorizando, falando que essas duas mulheres são duas alianças. Olha só os versículos 24 a 27. E nós vamos explicando aqui. Estas coisas, que coisas? Essa história são alegóricas, nesse sentido. Tá? Representam duas alianças. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres, Sara e Agar, tá? Representam ou são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Que interessante que Paulo era fantástico, né? Usando alegoria, símbolos, Paulo era demais para explicar uma verdade espiritual. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres, Sara e Agar, são duas alianças. Agar representa a antiga aliança, tá? Um antigo concerto, e Sara a nova aliança. Traduzindo aqui. Uma se refere ao Monte Sinai. Por que Paulo fala o Monte Sinai? Porque foi no Monte Sinai que Deus deu a lei. Está lá no capítulo 25 de Êxodo. Não dá para ler aqui por causa do tempo. Foi lá que Deus deu a lei. E quando a lei foi dada, se você ler ali, teve trevas, trovões, fogo, fumaça. O povo ficou com medo, se afastou do monte. O monte fumegava, o monte tremia, o monte pegava fogo. E Deus falou para Moisés que se alguém tocasse no monte, morria. Se um cachorro passasse e tocasse no monte, morria. E o povo ficou com medo, né,
tão tenso que falou: Moisés, nós não queremos falar com Deus. Fale você. Você fale com ele e ele vai, por meio de você, nos instruir. Falar aquilo que ele quer que nós façamos. Então, foi no Monte Sinai que Deus deu a lei. Foi no Monte Sinai que Deus deu as regras. Foi no Monte Sinai que veio os 10 mandamentos. Está lá no capítulo 20, o famoso capítulo 20, que todos nós conhecemos de cor. Os 10 mandamentos. Então, H aqui, Paulo pega ela com uma alegoria e alegoriza essa parte falando, olha, H representa o Monte Sinai, representa a lei, representa o sistema judaico, representa as normas judaicas. Normas essas que vocês aí da Galácia querem, estão voltando. Estão abandonando a graça, estão cuspindo na graça, estão ultrajando a graça, estão desprezando a graça, estão desprezando a mensagem do Evangelho e voltando a Moisés, retrocedendo a Moisés, cumprindo todos os requisitos que a lei manda e ordena, sendo que tudo isso era símbolo, sendo que tudo isso era um protótipo, sendo que tudo isso era sombra e apontava para uma realidade, ou para uma realidade que se cumpriu em Cristo. Tudo isso, toda essa simbologia, tudo isso que vocês estão voltando, estão cumprindo essa cartilha, eram sombras das coisas espirituais, da realidade. E a realidade chegou. E que realidade é essa? É Cristo Jesus, o qual eu preguei para vocês, falei para vocês, vocês receberam, vocês creram, vocês foram justificados, vocês foram regenerados, receberam o Espírito Santo. Então, o sistema que vocês estão voltando, tá, era uma sombra e apontava, levava, conduzia vocês e a nós a Cristo Jesus. E aqui, esse sistema judaico, a lei judaica, é representado pela H, né? Ou por H. Por H. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, H, que gera para a escravidão. Esta é H. Por que Paulo fala gera para a escravidão? Porque a lei não tem poder de salvar. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para mostrar que o homem é pecador. A lei foi dada para mostrar que o homem não passa no teste. Se você cita os 10 mandamentos, ninguém consegue cumprir nem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e a lei foi dada para calar a boca do ser humano. A lei foi dada para tapar a boca, para amordaçar a boca do ser humano, mostrando que ninguém é santo, que ninguém é bonzinho, que ninguém é coitadinho. A lei mostra, vocês são pecadores. E o que é pecado? É transgredir, é errar o alvo, é não cumprir os requisitos exigidos por Deus. Por isso que a lei foi dada, para tapar, calar, amordaçar a boca do homem. Por isso que Paulo fala que é um sistema de escravidão. Porque voltando para Moisés, a pessoa tinha que cumprir todos os requisitos da lei. Todos os 10 mandamentos e dos 10 mandamentos, os 613 preceitos, que são os desdobramentos da lei. Logo, Tiago fala na sua carta, no capítulo 2, versículo 10, que se alguém tropeçasse em um único ponto da lei, em um único mandamento, era réu de todos os outros. Logo, seria impossível uma pessoa cumprir todos os mandamentos por toda a sua vida, sem tropeçar em um só. Quem fizesse isso era perfeito. Quem fizesse isso era sem pecado. Por isso que Paulo fala que gera para a escravidão, porque é impossível o homem cumprir. Por isso que Cristo veio e cumpriu a lei por nós. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Cristo conseguiu, cumprindo por mim e por você. É por isso que
Paulo está aqui trabalhando na carta a justificação pela fé, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E ele depositou na sua conta, depositou na nossa conta, aqueles que creem nele, a sua justiça, nos declarando justos diante de Deus. Olha que maravilha! Então, H representa o sistema judaico, representa o sistema da escravidão, porque ninguém consegue cumprir a lei, e a lei jogava, conduzia, pegava o homem pela mão e apontava para a cruz, para Cristo Jesus. E a parte B do versículo 24, novamente, uma se refere ao Monte Sinai, já expliquei para vocês, que gera para a escravidão, esta é H. Aí o versículo 25, ora, H é o Monte Sinai. Aqui ele está alegorizando. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Veja, Paulo faz uma relação, tá? H, Arábia, Monte Sinai, H, Arábia, Monte Sinai, Jerusalém atual, ou Jerusalém terrestre. 4 aplicações que são a mesma coisa. A Ismael, o filho de Agar, é, segundo os estudiosos, segundo a história e a tradição, né, o pai dos árabes. Veja o problema que até hoje o conflito lá no Oriente Médio foi desencadeado por Abraão, por não obedecer e não cumprir aquilo que Deus falou. Se Abraão não se deitasse com Agar e não tivesse o filho, tá, esse problema todo seria evitado. Tá? Veja os conflitos internos que já duram milênios entre os palestinos e o povo judeu, entre os descendentes de Ismael, os árabes, e o povo judeu, os filhos de Abraão, né? Os descendentes de Abraão. Veja a briga, porque ambos, Isaac e Ismael, são filhos de Abraão, mas de mães diferentes. Veja que coisa impressionante. Então, quando no versículo 25 aqui, Paulo fala que Agar representa a lei, o Monte Sinai, onde a lei foi dada, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Jerusalém era a sede do judaísmo. Aonde ficava o templo? Lá em Jerusalém. Aonde os sacerdotes, os levitas e o sumo sacerdote ministravam? Em Jerusalém. Aonde o povo ia adorar? Em Jerusalém. Aonde era a cidade sagrada, o lugar santo, o lugar da habitação de Deus, a cidade sagrada, Jerusalém, e o lugar da habitação de Deus lá no templo, no Santo dos Santos, aonde uma vez por ano o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, para oferecer sacrifícios pelo povo. Ele era o mediador, era o sacerdote que levava as culpas do povo, o pecado do povo, até Deus, por meio das mortes de animais, de cordeiros, que eram mortos naquele dia, para Deus perdoar o pecado do povo. Então, ora, H é o Monte Sinai, que eu já expliquei, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, o judaísmo, o sistema judaico, que está em escravidão com seus filhos. Os filhos são judeus que vivem, e até hoje é assim, né? Naquela época viviam e vivem, sob a égide, sob o sistema da lei. E por que eles estão em escravidão? Porque eles pensam que o cumprimento de uma cartilha, um cumprimento de regras, de cerimônias, vão trazer-lhes a salvação, vão conduzir-lhes a salvação. Por isso que estão em escravidão, porque eles não creem em Cristo Jesus como Messias, não creem na justificação pela fé, não creem na graça. A salvação é por mérito de cumprimentos, como eu falei,
da cartilha, de normas, de regras. Que fazendo isso, segundo eles, eles vão alcançar a salvação, eles vão alcançar a benevolência de Deus, porque eles batem no peito. Nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei, nós temos a Torá, foi para nós que Deus se revelou, nós somos o povo da aliança. Paulo fala, vocês são pecadores. Lá em Romanos 2, Paulo mostra que eles também necessitam de salvação, tá? Porque não há distinção entre judeus e gregos, né? Ou gentios, agentes, não há distinção. Todos estão debaixo do pecado, porque a lei encerra todos debaixo do pecado, mostrando que todos necessitam de salvação e necessitam de justificação. Então, H representa tanto a lei, tá? A lei que foi dada no Monte Sinai, como a Jerusalém atual, na época de Paulo lá. O sistema judaico, Jerusalém, onde as grandes controvérsias, os grandes embates e debates aconteciam. Jerusalém, que quando Jesus foi lá, algumas vezes, no templo, ele olhou para aquela suntuosidade do templo e falou que um dia o sistema judaico, o sistema da lei iria colapsar, iria ruir, iria bancarrota, iria desmoronar, como desmoronou no ano 70, quando o general Tito invadiu a cidade, matou milhares à espada, levou milhares como escravos, destruiu a cidade, queimou o templo, esmagou todo o sistema sacrificial, todo o sistema religioso judaico, tudo aquilo que era mais sagrado caiu em um único dia. Jesus profetizou. Jesus falou. Então, H representa a antiga aliança. E aqueles que seguem a antiga aliança, que seguem o judaísmo, que seguem a lei e observam a lei, estão em escravidão. Estão em escravidão e são filhos de H. Todos aqueles que querem a justificação por obras, todos aqueles que seguem a cartilha da lei, a cartilha ou calendário judaico da lei, todas as benesses, entre aspas, que eles pensam que obtêm seguindo os preceitos da lei, descartando o Messias que é Cristo, são filhos de H. Então, quem é a sua mãe? Você quer H como a sua mãe? Você quer ser salvo cumprindo cartilhas, cumprindo normas, cumprindo regras, desprezando a graça, desprezando o amor, desprezando a bondade, desprezando a misericórdia de Deus? É isso que você quer? Você quer H como mãe? Essa é a mensagem de Paulo aqui. Ela está em escravidão com seus filhos. Todos aqueles que seguem o pacote pesado da lei são filhos de H. Depois, o versículo 26, Paulo vai falar de Sara, que representa a nova aliança, daqueles que entenderam que a lei conduziu a Cristo. A lei levou até os pés da cruz. A lei o tomou pela mão e falou, olha meu querido, aqui está seu Salvador, aqui está o Messias. A lei falava dele, a lei apontava para ele, a lei falava dele, a lei diz respeito sobre ele. A lei conduz você, ou te conduziu a Cristo, te levou a Cristo. Olha só o versículo 26. Nós aqui já explicamos, detalhamos de maneira coerente, consistente, coesa, didática, tá? Sobre H e o que ela significa. Aí o versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, tá? A Jerusalém celestial é livre e ela é nossa mãe. Porque está escrito, versículo 27. Alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos
da que tem marido, que Paulo está citando Isaías 54. Daqui a pouco nós vamos entender essa aplicação de Paulo, porque ele cita Isaías 54 primeiro. Então, assim como Agar representa ali o Monte Sinai e a Jerusalém atual, o sistema judaico, o sistema meritório que o judaísmo trouxe, e todos aqueles que seguem esse sistema são filhos de Agar e estão em escravidão. Sara simboliza e representa a nova aliança e a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial. E que Jerusalém é essa que Paulo está falando? Celestial. Tá? Olha aqui. Paulo não coloca, eu gostaria de citar o comentário maravilhoso, o comentário Hit do Novo Testamento. E ele comenta aqui falando, Paulo não coloca em forma de tabela todos os contrastes. Poderíamos colocá-los assim: Agar e Sara, Ismael e Isaac, Sinai e Sião, Jerusalém terrestre e Jerusalém celestial, judeus e outros debaixo da lei e cristãos, escravidão e liberdade. Jerusalém, que é de cima, representa o sistema da graça. Olha só, a justificação pela fé, pois o evangelho verdadeiro vem dos céus, de Deus. É livre, pois não é sujeito a ordenanças legais. E é mãe de todos os cristãos, de todos aqueles que creem, pois esta mãe, que representa Sara, a nova aliança, nos deu a origem e formação de caráter. Como isto é verdadeiro, nascemos do céu, de cima. Nossa cidadania está lá. Nossos nomes estão escritos lá. Nossas vidas são governadas e nosso caráter formado de acordo com os padrões do céu. Nossas orações chegam até lá e nossa esperança está lá. Esperamos em breve estar lá. Olha só que maravilha. Mais explicado que isso é impossível. Então, quem é a sua mãe? Sara ou Agar? Sara, a nova aliança, a Jerusalém celestial, o sistema da graça. O sistema da graça. Sistema da justificação pela fé. O sistema aonde Cristo cumpriu tudo. Basta eu crer. O sistema aonde não tenho que me sacrificar, ralar, suar para ser salvo. Não, cumprindo normas, dogmas, regras. Não, a graça é eu saber que alguém cumpriu por mim. Alguém pagou a minha dívida. Alguém pagou os meus pecados. Alguém pagou uma dívida tão alta que era impossível de eu pagar, ou que eu pagasse. Por isso, eu deposito a minha confiança e durmo um milênio de paz, sabendo que Cristo cumpriu por mim, sabendo que Cristo me justificou, sabendo que Cristo me regenerou, sabendo que Sara, que aqui Paulo alegoriza, sendo a nova aliança, traz esperança, porque na antiga aliança, que aqui é representada por Agar, nós não tínhamos contato com Deus. Era necessário mediadores, os sacerdotes que conduziam a Deus, o povo a Deus. Você não tinha acesso direto a Deus. Você precisava de alguém para ser o seu intermediário. Na antiga aliança, você não podia se achegar, não podia ficar perto. Mas na nova aliança, o caminho foi aberto. A carta aos Hebreus é clara sobre isso. Maravilhosa. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que foi Deus que rasgou, mostrando e abrindo os braços. Vocês agora podem ter contato comigo. Não tem mais mediador. O único mediador agora é meu filho, Cristo Jesus. Papa não é mediador, pastor não é mediador, sacerdote não é mediador. Ninguém, nenhum ser humano pode ser mediador entre você e eu, só meu filho. Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo,
capítulo 2, versículo 4, que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Agora o caminho está aberto. Entra negro, entra branco, entra feio, entra bonito, entra gordo, entra magro, entra alto, entra baixo, entra pobre, entra rico, entra culto, entra inculto, entra analfabeto, entram alfabetizados, todos agora, de tribos, línguas, nações, raças, etnias, todos aqueles que depositaram a sua fé, que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem acesso ao trono da graça, tem acesso a Deus. Por isso que Sara é a nossa mãe, que representa a Jerusalém celestial, que representa a graça, que representa a justificação pela fé, que a nova aliança tem promessas superiores. E a antiga aliança apontava para a nova. A antiga aliança apontava para Cristo. Então, se você quer retroceder ao sistema da lei, cumprindo normas, regras, requisitos, que não pode salvar, a sua mãe é Agar. E seus filhos, todos aqueles que seguem esse sistema, estão em escravidão. Mas se você tem Sara como mãe, a nova aliança, você é livre. Você tem liberdade, porque você está em Cristo Jesus. E o versículo 27, Paulo, que nós lemos, Paulo cita Isaías 54:1. Tá? Primeiro, eu vou citar aqui John Stott. Eu tenho que citar John Stott, eu gosto muito de John Stott. John Stott ele morreu em 2011, com 90 anos, né? Foi um grande teólogo, dos maiores expositores e escritores do século XX. Olha só o que John Stott vai falar. Eu gostaria aqui de citar, deixa eu pegar aqui o versículo 27, né? Que Paulo cita Isaías. Que maravilha, né? É uma coisa assim maravilhosa. Diz aqui Stott, comentando porque Paulo cita Isaías 54:1. Paulo prossegue no versículo 27, citando Isaías 54:1. Sua referência às duas mulheres, Sara e Agar, uma estéril e outra com filhos. Né? Voltando aqui, recapitulando, né? Sua referência de Isaías 54:1, onde fala de duas mulheres, uma estéril e outra livre, ou melhor, uma estéril e outra com filhos, não é Agar e Sara, mas aos judeus, ali no contexto de Isaías 54. O profeta está se dirigindo aos exilados no cativeiro da Babilônia. Ele compara a sua condição no exílio sob o juízo divino. A de uma mulher estéril, finalmente abandonada por seu marido, e o seu estado futuro, depois da restauração, a de uma mãe fértil, com mais filhos do que as outras. Em outras palavras, Deus promete que depois do retorno, o seu povo será mais numeroso do que antes. Essa promessa recebeu um cumprimento literal, ainda que parcial, na restauração dos judeus, na terra prometida. Mas o seu cumprimento espiritual, e aqui está a aplicação de Paulo, né? O seu cumprimento espiritual verdadeiro, diz Paulo, está no crescimento da igreja cristã, uma vez que o povo cristão constitui a descendência de Abraão. Olha só. Isto é, portanto, uma alegoria. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaque, nascidos de duas mães, Agar e Sara, que representam duas alianças e duas Jerusaléns. Agar, a escrava, representa a antiga aliança, como eu falei para vocês, e o seu filho Ismael simboliza a igreja da Jerusalém terrena, o judaísmo. Sara, a mulher livre, simboliza a igreja da Jerusalém celestial, o sistema da graça. Embora superficialmente semelhantes, porque ambos foram filhos de Abraão, os dois meninos eram fundamentalmente diferentes. Da mesma forma, Paulo argumenta, não basta reivindicar a Abraão por nosso pai. O importante é considerar, diz Stott,
quem é nossa mãe? Quem é sua mãe? Sara ou Agar? A lei ou a graça? A nova aliança ou a antiga aliança? Se é Agar, somos como Ismael. Mas se é Sara, somos como Isaac. Que maravilha, né? Então, essa é a aplicação do capítulo 54, versículo 1, que Paulo usa. Olha só. E o comentário Hit, comentando esse versículo 27, ele fala assim: Paulo cita Isaías 54:1 para mostrar que os filhos de Jerusalém, da Jerusalém celestial, serão muito mais do que os da Jerusalém terrestre. Para relacioná-lo com os versículos anteriores, Sara era estéril e desolada, que chorava, querendo filhos. E Agar, a mulher que tem marido. A seu devido tempo, a situação se inverteu. Assim, apesar da lei ter sido proeminente no passado, a graça se manifestou e a vasta multidão salva através do evangelho será muito maior do que aqueles que estavam debaixo da lei. Olha que aplicação maravilhosa, né? Este versículo, citado de Isaías 54, primeiro, foi primeiramente uma promessa à nação judaica em dias de dificuldade. O povo estava no cativeiro babilônico, prometendo-lhes que o futuro seria de bênção e regozijo, mas é usado aqui no sentido secundário, para demonstrar a posição da graça acima da lei. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que maravilha. Depois disso, de Paulo aceitar essas duas mulheres, que representam essas duas alianças, eu já expliquei aqui, tá? Ficou muito claro. Os versículos 28 a 31, Paulo vai aplicar agora essa alegoria que ele fez entre ambas as mulheres. Os versículos 28 a 31 está a aplicação. Olha o que Paulo vai falar. E aqui nós iremos encerrar. Mas vocês, irmãos, são filhos, vocês, crentes, as da Galácia. Nós aqui do século 21, nós, crentes em Cristo Jesus, que fomos justificados pela fé, que cremos nele, que depositamos a sua confiança nele, nós. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Olha só, somos filhos da mulher livre. E somos herdeiros como Isaac da promessa. Versículo 29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. O que Paulo quer dizer com isso? Quando Isaac foi desmamado, está lá em Gênesis, o texto vai falar que Ismael zombou de Isaac, caçoou de Isaac. O escravo zombando do irmão livre. O filho da escrava zombando do filho da mulher livre. E Paulo faz essa aplicação. Agora, os filhos de Agar, que representa o judaísmo, o legalismo judaico, Agar é a mãe deles, né? Eu expliquei para vocês, estavam perseguindo aqueles que estavam depositando a sua fé no Messias, em Cristo Jesus, que creram na justificação pela fé. E estavam perseguindo, maltratando, criticando, falando mal. Paulo vê aí na história entre Isaac e Ismael, Ismael e Isaac, Ismael zombando de Isaac quando ele foi desmamado. Paulo pega isso e aplica para os seus dias, falando como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaac. Assim também acontece agora. Aqueles que são da lei, os legalistas, os judaizantes, aqueles que querem ser salvos mediante os seus próprios méritos, estão perseguindo aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, aqueles que nasceram segundo o Espírito, aqueles que receberam a graça de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo como penhor, onde o Espírito habita, mora, aqueles que confiam em Jesus, que depositaram a sua confiança em Jesus, são perseguidos pelos legalistas. Então Paulo está aqui refletindo a situação lá na Galácia.
tá? Onde os falsos mestres estavam persuadindo os crentes da Galácia, das regiões da Galácia, das igrejas plantadas por Paulo, a retornarem ao sistema da escravidão. Então, eles estavam perseguindo aqueles que nasceram de novo, nasceram segundo o Espírito, não segundo a lei. Que maravilha, né? Aí o versículo 30, Paulo fala: mas o que diz a Escritura? Ele faz a pergunta e ele responde. Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, não de Agar, não da lei, não do sistema legalista, do sistema pesado, do sistema meritório, no sistema que leva para a escravidão da lei, mas somos filhos da livre, somos filhos de Sara, somos descendentes de Abraão, porque cremos assim como ele. Que maravilha, né? E John Stott, de novo, comentando aqui, tá? Esses versículos ele vai dizer aqui, e nós vamos encerrar. Na cerimônia em que Isaac foi desmamado, quando tinha provavelmente 3 anos de idade, Ismael era um jovem de 17, Ismael ridicularizou o seu meio irmãozinho, Isaac. Não sabemos os detalhes do que aconteceu, porque a atitude de Ismael é descrita apenas por um verbo hebraico, que provavelmente significa ser ridicularizado ou zombado. Está em Gênesis capítulo 21, versículo 9. Mas está claro que Isaac foi objeto de desprezo e escárnio da parte de Ismael. Nós devemos esperar o mesmo. A perseguição da verdadeira igreja dos crentes cristãos, cuja descendência espiritual vem de Abraão, nem sempre vem do mundo, isto é, de estranhos, sem nenhuma relação conosco, mas de nossos meio-irmãos. A gente religiosa, a igreja nominal, sempre tem sido assim. O Senhor Jesus foi cruelmente perseguido, rejeitado, zombado e condenado por sua própria nação, pelo seu povo. Os oponentes mais impetuosos do apóstolo Paulo, que o perseguiram e lutaram contra ele, foram os membros da igreja oficial, os judeus. A estrutura monolítica do papado medieval perseguiu todas as minorias protestantes com crueldade e ferocidade ininterrupta. E os maiores inimigos da fé evangélica atualmente não são os incrédulos, mas não são os incrédulos, que ao ouvir o evangelho geralmente o aceitam, mas a igreja, o sistema, a hierarquia. Isaac foi zombado e perseguido por Ismael, foi sempre assim. Aí o versículo 30, tá? Versículo 30, que Paulo cita a escritura. Embora Isaac tivesse que suportar a zombaria de seu meio-irmão Ismael, foi Isaac que se tornou herdeiro de seu pai Abraão e que recebeu a herança. Num certo estágio, Abraão desejou que Ismael fosse o herdeiro. Oxalá viva Ismael diante de ti. Ele clamou a Deus e Deus respondeu: a minha aliança eu irei estabelecer com Isaac. Está em Gênesis capítulo 17, do 18 ao 21. E assim Sara pediu a Abraão que lançasse fora a escrava e o seu filho. E Deus disse a Abraão que atendesse ao pedido de Sara, pois embora fosse criar também uma nação do filho da mulher escrava, isto é, de Ismael, o pai dos árabes, acrescentou que por Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis capítulo 21, do 10 ao 13. Deixa eu correr aqui, meu Deus, 50 minutos já. Assim, os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus a Abraão não são os filhos por descendência física, os judeus, mas os filhos por descendência espiritual, os crentes cristãos, judeus e gentios, aqueles que creem. E considerando que é a escritura que diz, lança fora a escrava e seu filho, vemos a própria lei, diz John Stott, rejeitando a lei. Estes versículos da escritura que os judeus interpretavam como Deus rejeitando os gentios, Paulo inverte ousadamente e aplica-os à exclusão dos judeus incrédulos da herança. J.B. Lightfoot comenta na sua carta, no seu comentário da carta aos Gálatas. O apóstolo deu assim o toque fúnebre
para o judaísmo, jogou a pá de cal. Esse então é o duplo destino dos Isaques. A dor da perseguição, de um lado, e o privilégio da herança do outro. Somos desprezados e rejeitados pelos homens. Mas somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Este é o paradoxo da experiência cristã, como Paulo expôs na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, de 8 a 10. Nós somos por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que maravilha! E a conclusão, que é o versículo 31, tá? Que Paulo resume tudo o que ele falou, quando ele fala: portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, não de Agar, mas da livre. Somos filhos de Sara, que representa a nova aliança, que representa a justificação pela fé, que representa a liberdade. Que maravilha, né? Somos cidadãos da verdadeira Jerusalém, a Jerusalém lá de cima. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Qual é a sua mãe? Ou quem é a sua mãe? Sara ou Agar? Fica em seu critério. Fica a seu critério. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos. Desculpe aqui pelo tempo, mas foi necessária, né? Essa exposição longa para vocês compreenderem de maneira didática, coerente, coesa e consistente. Deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e adicione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.